peraí. Fui até lá e esqueci de... Deixa eu fechar a porta, peraí. Fica à vontade. Oi, vamos lá. Prontinho? Pronto. Então vamos começar. Primeiro, né, parabenizar novamente aí pela sua foto ser a escolhida da foto do mês. Eu acho que é bem interessante assim esse processo, porque a gente tem visto que todas as fotos, né, nesses últimos meses que a gente tem realizado esse trabalho, são sempre fotos que conversam muito com o que está acontecendo. E acho que não pode ser diferente, né? O fotojornalismo, ele é isso mesmo. Então, parabéns aí para você. E aí vamos começar do começo, né? Contando aí um pouquinho como que foi o processo, os bastidores, como foi chegar até essa fotografia. Então, tava um dia assim bem tranquilo para mim, né? Eu não lembro se o dia da semana que foi, mas acho que era início da semana. Não lembro se foi uma segunda ou se foi uma terça-feira. Mas isso aí é fácil da gente descobrir depois, né? E aí eu tinha me pedido para fazer uma foto na Vila Olímpia, que eu assim, sou repórter fotográfico do Estadão, né? E aí tinham me passado uma pauta lá na Vila Olímpia de um retrato, assim, e aí eu tava voltando para casa. E aí eu tava olhando as redes sociais, né? A gente fica o dia inteiro, né? Nesse negócio de rede social, olhando Instagram, olhando as notícias e tal. E aí eu acompanho uns amigos meus, tem um casal de jornalistas, né? A Denise e o Clayton. Talvez você deva até conhecer, que eles têm um site, tem um trabalho bem bacana no centro, eles chamam A Vida no Centro, o site deles. E aí eles produzem vários conteúdos assim sobre o centro de São Paulo, né? Então, geralmente, como eles estão só focados nessa região da cidade, eles sempre dão antes as notícias de São Paulo, assim, do centro, né? E aí a primeira assim notícia que eu vi foi assim, primeiro eu ter tomado conhecimento do touro foi através deles, né? Eu até mandei uma mensagem depois para eles quando a foto começou a bombar, até eu falei, vocês que foram os responsáveis aí. E então aí eles tinham ido na inauguração, né, da estátua, que foi de manhã. Depois eu entendi o que aconteceu, né? Teve uma inauguração, assim, foi chamada a imprensa, foi um monte de cinegrafista lá, de fotógrafo, de manhã. E eu vi essa publicação deles, eu acho que devia ser umas 3 da tarde, mais ou menos, assim, por aí. Aí eu olhei, assim, né, vi as fotos no Instagram deles, eu achei, assim, super curioso, assim, um negócio meio bem inusitado, né? E ao mesmo tempo eu já fiquei um pouco assim, eu falei, nossa, mas um touro, né? Assim que se assemelha, remete a um touro de ouro, né? Mas meu, até tá muita miséria na cidade, né? É claro que essas coisas, né? Elas vêm na nossa cabeça não de uma forma racional, assim. Né? Eu acho que é um pouco meio é uma percepção tua do sentimento que você tem da rua, assim, sabe, do que você vê no dia a dia, assim. E aí quando eu tava indo para lá, assim, então, aí eu vi as fotos, né, voltando, eu vi as fotos deles e aí eu mandei um WhatsApp pro pauteiro do jornal, né, que é o Sérgio Carvalho, né, o Sergião. Aí eu mandei, mandei um WhatsApp para ele e falei, Sergião,
a gente foi cobrir esse negócio do touro, né? Já foi feito foto disso hoje, nossa, tal. Porque eu pensei assim, meu, eu queria ver isso aí, assim, fiquei muito curioso, né? Mas assim, se ele tivesse chegado para mim e falado, não, a gente já foi e tal, eu não ia lá, não ia atropelar, assim, né? Se já tivesse um outro colega do jornal tivesse feito, tudo bem, né? Paciência, né? A pauta não caiu para mim, né? E só que aí ele chegou e falou assim, a gente não foi, ele até brincou, tava esperando alguém me mandar mensagem pedindo para ir lá, né? Aí eu falei, pô, ixi, agora eu tenho que ir, né? Pensei. Lascou. Eu falei, não, mas eu tava querendo mesmo. Eu falei, nossa, legal. Eu sei. Aí eu falei, nossa, legal. Poxa, então vou lá, né? Eu pensei nisso, falei, arrumei pra cabeça, né? E aí eu fui lá, pedi pro motorista, tava com o motorista do jornal, falei, cara, vamos dar um pulo lá, vamos ver o que é isso aí e tal. Expliquei para ele onde que era. E quando eu tava indo para lá, assim, no meio do caminho entre a Vila Olímpia e o centro velho lá, né, o calçadão da cidade e tal, do centro da cidade, eu pensei nessa foto. Você sabe que eu imaginei essa foto, porque eu falei, caramba, o que será que eu poderia fazer lá, né? E aí na hora, assim, me bateu, eu falei, cara, tem muito coletor de recicláveis lá, né? O pessoal tem até eu acho que um grupinho, assim, alguns, né, que moram até lá, moram, né, que ficam lá instalados naquela rua, né, onde que puseram o touro. E aí eu pensei, puxa, de repente eu podia fazer uma composição assim que remetesse esse contraste social horroroso que a gente está atravessando, né? Me passou isso na cabeça, assim, de uma forma. A primeira cena que eu fiz, eu acabei nem postando isso, assim, nas minhas redes, nada, assim, é uma foto inédita. Mas a primeira foto que eu fiz foi de um indígena, foi de um senhor, assim, nitidamente, né, com feições indígenas, assim, e com um cocar, assim, na cabeça. E ele estava se fotografando, fazendo selfie na frente do touro. Eu falei, nossa, gente, mas que cena mais diferente, assim, né? Essa eu nunca ia imaginar, né? E aí eu fui conversar com ele falou que era de uma dos Caiagangues, né, do Rio Grande, da etnia dos Caiagangues do Rio Grande do Sul, de uma cidade do Rio Grande do Sul. Eu peguei até o nome dele na época, tal, me chamou muita atenção, né? Aí passou, né? Ele foi embora, tal. E aí eu comecei a fazer aquelas fotos que eu acho que todo mundo fez no dia, né? Que era as pessoas fazendo selfies, né? E se fotografando, ou então pedindo para um amigo fotografar, aquela coisa, né? Um monte de gente, né? E aí teve, né? Mulher, teve criança, teve homem com terno e gravata, né? E eu fui fazendo, né? Fui mudando o ângulo, tal, tentando cobrir aquela cena toda. E ao mesmo tempo meio que olhando para os lados para ver se aquela cena que eu tinha imaginado se ela ia acontecer mesmo, né? Cara, aí passou assim sei lá, uns 20 minutos, assim, uma meia hora que eu tava fazendo as fotos lá. Eu vi esse senhor, né, que eu fotografei e ele tava. Só que a cena que eu tinha pensado era tipo alguém com o carrinho, né, o carrinho de coleta de recicláveis que eles costumam usar, né? E ele não tinha, né? Ele não tinha nenhum carrinho, ele tinha, né? E na hora, assim, eu até falei, caramba, mas o cara não tem o carrinho que eu tinha imaginado. Tudo isso, né? Eu ter chegado lá e ter visto aquele senhor indígena, né? Assim, prova para a gente assim, que a realidade é muito mais fértil que a nossa imaginação, né? E aí eu peguei e
fiquei atento, porque eu estava olhando de frente para a entrada da bolsa, ele veio da minha esquerda, né? E aí nossa, é um sentimento assim que eu acho que só quem é fotógrafo sabe, né? Assim, da gente prever a foto assim, e aí você tá vendo que a foto vai acontecer na tua frente assim, né? Só que nem sempre quando você imagina uma foto e você tem a possibilidade de fazer ela depois, assim, ela se concretiza, né? Às vezes passa alguém na frente, né? A câmera, o autofocus da câmera não funciona, né? Sei lá, né? Qualquer coisa assim, né? Ou a pessoa, né? Aquela cena que você estava imaginando não acontece mesmo, né? Porque no caso dele, ele podia ter virado, né? Ter ido para um outro canto da rua, sei lá, né? Mas eu fiquei lá, fiquei esperando, né? Fiquei atento assim e eu consegui fazer assim. Depois eu fui contar quantas fotos eu tinha feito, né? Eu fiz 10 chapas dele passando assim. Ele passando no touro, assim, eu fui, né, clicando assim de uma tipo, forma bem. Precisa dar certo essa foto. E eu não trabalho com. Tem muito fotógrafo, assim, fotojornalista que trabalha no motor drive, né? Eu escuto às vezes a pessoa fotografando, né? Bom, de esporte faz muito tempo que eu não faço, mas era a única exceção assim que eu fazia, que eu colocava a câmera no motor drive, né? Mas assim no dia a dia eu trabalho no S, né? Que é o mais lento assim e que é o que faz menos barulho assim, né? Um pouquinho mais silencioso que os demais, assim, eu acho legal, acho que fica um disparo gostoso, assim, né? Mas é um disparo mais lento, né? E aí depois eu fui contar, assim, de curiosidade, eu fiz 10 fotos dessa cena. Aí quando eu fiz a foto, aí eu fui olhar rápido, né, no LCD, assim, e vi que tinha feito umas fotos que eu acho que, eu falei, caramba, meu, essa foto eu acho que é forte, hein? O cara, esse rapaz, esse senhor passando, né, com esse touro de ouro, né, na hora, assim, eu falei, nossa, deu certo, acho que eu tenho uma boa foto aqui, né, sabe, intuitivamente, assim, eu achava que era uma foto que ia dar o que falar, assim, né, e, e aí eu fiquei olhando, assim, a câmera, fiquei olhando para ver se estava tudo no foco, tal, se estava deixando tudo certo, e ao mesmo tempo fiquei olhando ele indo embora, né? Aí na hora né, nesses segundos, assim, eu falei, caramba, eu tenho que ir lá pegar a história desse senhor, né? E, e aí eu saí correndo, assim, ele já estava num outro quarteirão, assim, da rua. Ele estava indo em direção lá o edifício Martinelli, né? Aí eu cheguei e falei, opa, tudo bom, tal, eu tô cobrindo aí esse lance do touro, né? Não sei se o senhor viu aí, porque ele passou meio... Foi engraçado, assim, eu não sei se ele já tinha visto, né? Mas não chamou muita atenção dele né, esse momento que eu vi ele pegou e passou, assim, né? Como se para ele aquilo lá não representasse muita coisa, assim. Ele falou, pois é, né? A pessoa tá tirando foto aí e tal, não sei o que lá. E aí eu peguei conversei assim rápido com ele. Eu falei, poxa, e o senhor trabalha com reciclados tal? Ele falou, trabalho. Se eu tivesse um carrinho, eu ia faturar muito mais tal. Aí eu percebi a extensão do negócio, né? Ele não tinha por algum motivo, isso eu acabei não perguntando para ele na hora, assim, mas eu acho que ele já deve ter tido esse carro de coleta que eles usam, mas no momento ele estava sem, né? E aí para ele representava uma ascensão social até, né? Ter esse carro, né? De coleta, Olha. né? O carrinho de coleta, né? E aí eu perguntei, o senhor fica na rua? Ele falou, não, eu moro numa kit. Ele falou até esse termo, assim, eu moro numa kit na Bela Vista. E aí eu falei, tá. Poxa, o senhor tem algum celular de contato, assim, que eu possa conversar com o senhor? Porque eu sempre peço celular, lógico, né? Porque, como na maior parte... Eu sou formado
em jornalismo, né? Eu fiz PUC, né? Só que eu sempre trabalhei com fotografia, né? E algumas vezes, no decorrer dos anos, aí eu fiz as duas coisas, fiz foto e texto, né? Mas na maior parte dos casos, a gente no dia a dia, na pauleira do dia a dia, a gente acaba fazendo só a foto mesmo, né? E aí, nesses casos, assim, eu acabo pegando o telefone da pessoa para, se o repórter que vai escrever a matéria se interessa, tal, ele possa fazer as perguntas que ele julga pertinentes, né? Só que aí ele falou, não tenho celular, eu tô sem celular. E ficou nisso, eu acabei não pegando também o endereço dele, entendeu? E aí foi isso, assim. Aí eu voltei para lá e fiquei mais uma meia hora fotografando lá e saí correndo. Aí eu fui transmitir a foto, né? E aí, assim, não foi usada a foto no jornal, né? No dia seguinte. E aí eu esperei o jornal publicar a matéria e coloquei nas minhas redes, né? E, nossa, meu, aí explodiu, assim. Explodiu. E eu já tinha tido uma outra foto minha que tinha, assim, dado o que falar, sabe? Que tinha tido uma certa repercussão, que é aquela foto dos Bike Boys, né? Com a caixa na cabeça, assim, os dois descansando embaixo de uma estátua. E aí foi engraçado que essa foto dos Bike Boys, ela teve umas ondas, assim, de repercussão, sabe? E até assim, depois de um ano, porque essa foto dos Bike Boys eu fiz em 2019. E aí em 2020, com a pandemia, teve muita gente que achou que eu tinha feito a foto na pandemia, sabe? Parece que ela ficou mais atual. Ela, se eu não me engano, esteve na mostra da Arfoc, não foi? Ela foi a foto que eles puseram como de abertura, assim, uma foto gigante, né? Era uma foto enorme. Eles puseram também, acho que no material, assim, eles sempre fazem uma arte, né, da mostra, divulgação. Né? Divulgação, e essa foto acho que era o destaque, assim. Ela ganhou também, ela foi menção, eu fiquei entre os finalistas de um prêmio de direitos humanos, né? E com essa imagem. É uma baita imagem mesmo. E eu acho interessante porque a história dela é um pouco diferente, porque essa do Touro, assim, ela teve uma viralização muito mais rápida, assim, explosiva do que essa dos Bike Boys, né? Mas aí eu acho que ela não vai ter essas outras ondas de viralização, porque o Touro foi retirado de lá, né? Uma loucura isso. Então eu acho que ela foi mais explosiva mesmo, assim, e acho que ela tem um sentimento nela, assim, né, meio de indignação, eu acho, sabe? E ela trouxe também, eu acho que um pouco essa polarização que a gente já está passando no país há anos, assim, tanto visualmente, né, quanto os comentários que eu li sobre ela, né? Assim, muita gente falando, nossa, mas essa foto é a foto do ano, essa foto representa 2021. Aí gente entrava nessa discussão e falando, não, ela não representa 2021, ela representa 521 anos de Brasil. E ao mesmo tempo, um outro grupo falando assim, mas nada a ver, eu não entendi essa foto, o que o Touro tem a ver com isso aí e tal? Pô, mas esse cara aí, ele tá ganhando dinheiro, não sei o que. Que bom, né? É seu trabalho. Pois é, e aí, muito louco, assim, tem gente que se sensibilizou na hora com ela e parece que outras pessoas não entenderam, assim, né, qual era a mensagem, né? Normal, né? Normal. E foi isso, assim, foi isso que aconteceu. Então, só voltando na foto dos Bike Boys, eu acho que as duas têm uma relação muito forte, né? Engraçado isso, porque
tanto visualmente quanto de mensagem, né? Porque a dos Bike Boys, ela também conversa duas figuras humanas, né? Os dois Bike Boys, os rapazes, né? Com a estátua, né? E a do Toro também é uma estátua com uma pessoa, né? E as duas têm uma relação de poder ali intrínsecas, né? Porque a do Toro, não precisa nem falar o que o Toro representava, né? E a estátua que os Bike Boys estavam próximos era uma estátua que era um monumento às indústrias, monumento às musas, que depois eu fui pesquisar alguma coisa relacionada com o processo de industrialização de São Paulo. Meu, e tinha tudo a ver assim também com os Bike Boys, né? Essas novas formas de trabalho do século XXI. E tinha muita coisa envolvida também na imagem, né? E aí é isso, assim, eu acho que é um pouco... o nosso trabalho, assim, é uma construção diária, né? Essa busca que a gente tem, assim, cada um vai construindo ao longo do seu trabalho, né? Sei lá, tem gente que tem muita afinidade com esporte, então o cara vai construindo toda uma história baseada nas coberturas esportivas, por exemplo, né? Acho que no meu caso foi... Eu acho que eu vou meio que mostrando um pouco, né, essas histórias da cidade, assim, né? Esse movimento da cidade, assim, me interessa bastante, assim, né? No caso dos Bike Boys, eu fiquei muito... Logo no início, lá em 2018, assim, eu percebi que estava se formando uma nova classe de trabalhadores, assim, né, com um emprego muito precarizado, né, dos entregadores de bicicleta, né. E aí eu estava indo atrás dessa imagem, né, desde 2018, eu fui fazer ela em 2019. E aí é isso, acho que é uma construção diária, né, não é uma coisa assim, você teve sorte, né. Acho que não é bem isso, assim, acho que é uma coisa que a gente vai construindo ao longo dos anos, né? Exato, até porque você mesmo comentou uma coisa que, assim, foi muito interessante, né? Foi que você trouxe algumas referências aí, você trouxe a referência da vida no centro, né, que você acompanha, e esse processo de sempre ver outras imagens também é importante, né, nessa construção. E aí você mesmo comentou que quando você viu o touro, você já imaginou, nossa, mas nada a ver um touro, tipo, o que estão comemorando, né? O que isso representa numa cidade onde esses outros cenários, né, que é o que você registrou no catador, né, de reciclados. Então, tudo isso passou na sua mente antes mesmo da foto ser feita, né? Assim, eu juro que eu pensei nisso antes mesmo. Eu imaginei a cena antes, assim, que que eu tinha que ficar muito atento, né, na hora que eu estivesse lá, porque era uma cena que eu achava que podia acontecer, assim. Tanto é que também muita gente, também, algumas pessoas eu li, assim, os comentários, esses comentários de Twitter, de rede social, assim, falando assim, a foto é boa, mas ele não deve ter demorado nem 5 minutos para fazer. Mas assim, é engraçado, tem coisas assim, que nem às vezes uma obra de arte mesmo, dessas pinturas, tá? Ontem eu fui fazer umas fotos de uma exposição no MASP, muito legal, meu, de uma pintora que eu acho que ela começou no modernismo, eu não conhecia, chama Ione Saldanha, e ela tá com uma mega exposição dela no MASP. E aí ela faz umas coisas assim que você fala, caramba, meu, como é que eu não pensei nisso antes, né? Tem umas bobinas de madeira que ela pegou e pintou, assim, fez umas pinturas assim geométricas, tal. Aí você pensa assim, putz, isso aí eu também faria, mas meu, ela fez primeiro, entendeu? Né? Pois é, né? Ela pegou uns bambus também e pintou assim. E você olha assim, você fala, isso aí não é difícil de fazer, né? Mas às vezes não é a questão do ser difícil, né? De você ter feito primeiro mesmo, né? De você ter tido
a sacada antes, né? É verdade. Não, e antes, né, de fazer de fato ali a obra, né, final, existe esse processo, né, de pensar antes. E é isso que eu ia comentar um pouco com você agora, que tudo isso é referência, né? Então, quando a gente fala de trazer a referência para a foto, de construir, fez em 5 minutos, mas porque tem ali um repertório todo. E aí, o quanto essa referência não é só ver fotos, né, ver outras fotografias, mas também perceber a cidade, perceber o que não é difícil, né, porque é uma situação que está escancarada, né, a desigualdade e tudo mais. Mas o quanto ter essa sensibilidade, né, de trazer, putz, eu posso traduzir isso numa imagem. Então, como que você enxerga essa construção aí de referência? Se você está o tempo todo para você chegar, né, nesse processo de pensar na foto antes e sim conseguir fazer a foto em 5 minutos, mas como que você enxerga essa construção? Até mesmo quando a gente não está trabalhando, né? Mas observando a cidade, quando a gente anda, quando a gente assiste um filme, ouve uma música, como que você enxerga? E até mesmo vendo, né, o site do Vida na Cidade, as redes sociais, como que você enxerga essa importância do repertório na vida do profissional? Olha, eu acho que é essencial para a gente, né? Eu até, quando, sim, em 2020, participei, sei lá, de umas 20 lives, assim, com estudantes de jornalismo, de fotografia, né? Todo mundo teve aquele boom de lives, né? Uhum. E aí eu falava, assim, para a turma, assim, né? Que eu nunca fui muito fã daquela frase, uma imagem vale mais que 1.000 palavras, né? Eu acho que tem muita imagem que não vale nenhuma palavra, assim. Que é meio besta, sabe? Não foi bem produzida, tal. Então, eu acho que é uma frase meio não é muito correta, assim. E eu acho que algumas imagens falam mais que valem mais que 1.000 palavras, né? Aquela cena do menininho com a árvore de Natal, né? Que depois, logo depois da minha, viralizou muito mais, né? Explodiu, Verdade. assim. Aquelas, né? Acho que mais do que essa cena do menino, a cena daquele caminhão frigorífico, né? Com aquele homem negro meio de costas, né? Eu acho que até o fato de não identificar muito a pessoa até universaliza mais, né? A cena, né? Que tem aquele que eles estão em busca dos ossos, né? Nossa, cara, são umas fotos que gritam, né? E eu acho que talvez, né, em algum grau, assim, eu acho que essa minha imagem também, né, tá dialogando com essas outras cenas aí que foram feitas esse ano, né? E então, aí eu tô falando isso porque eu acho que a literatura também é muito importante para a gente, né? Assim, eu gosto muito de ler, né? Infelizmente, com o advento das redes sociais, assim, eu percebo no meu dia a dia que eu passei a ler muito menos, né? A gente fica gastando muito tempo, assim, a gente perde um tempo precioso, às vezes fica zapeando em rede social, né? Mas quando eu assim, minha formação meio humanística, assim, né? Quando eu comecei a estudar jornalismo, fotografia, eu li muito autores, assim, que discutiam muito a cidade, né? Então, o Marcos Rey, né? Que é um escritor que eu acho que é muito injustiçado, assim, porque ele deveria ser reverenciado aqui em São Paulo, porque eu acho que ele está, assim, para São Paulo, assim como o Jorge Amado está para Bahia, sabe? O Marcos Rey, né? Que era um escritor que ele falou muito de São Paulo, muito da cidade, assim, né? Apesar dele já ter morrido faz acho que uma ou duas, umas 2 décadas já, ele é muito atual ainda, sabe? Essa busca que a gente tem em São Paulo pela sobrevivência, assim, nessa selva de pedra, sabe? Isso ler os livros do Marcos Rey, né? O Marcos Rey ele é muito conhecido pelos livros infanto-juvenis, né? Daquela coleção Vagalume. Só que ele tem uma vasta coleção de livros para adultos, né? Que ele sempre ambientou em São Paulo, assim, sempre. Se não fosse totalmente ambientado em São Paulo, tinha algum trecho do livro que era de São Paulo, assim.
E isso aí, ler os livros dele me marcou tanto, assim, sabe? E eu acho que fora ele também outros dois, que tinha um outro escritor que eu gostava muito, assim, quando eu era mais novo, que é o Lourenço de Aféria, que era um jornalista que trabalhava escrevendo crônicas e tem alguns livros, tem alguns romances, assim, né? E aí ele escrevia para jornais, tal. Então, ele próprio é um cara, assim, que você vê que passou perrengue na vida, assim, sabe? E o Plínio Marcos também, que é um escritor que eu li bastante. Assim, não li tudo que ele escreveu, mas eu li vários livros assim fortes dele nessa época que eu estava estudando fotografia, estudando jornalismo, assim, que eu acho que meio que me ajudaram a moldar assim esse olhar que eu tenho por esses pequenos personagens de São Paulo assim que estão em busca da sobrevivência, sabe? Então, é isso, né? É uma construção que foi indo de anos, assim, na minha vida, assim, na minha trajetória, né? E aí, assim, eu acho que é desde do início, assim, do meu trabalho, assim, como fotojornalista, eu estou em busca desses personagens, assim, até de uma... No início, para mim, era uma coisa, assim, meio inconsciente, né? Eu ia me deparando com eles e ia me chamando a atenção esse tipo de personagem que está assim nesse limiar, né, entre o marginal, sabe, entre o informal e o formal, sabe? Eu acho que esses personagens me cativam, assim, né? Como é que eles sobrevivem numa cidade tão feroz assim como São Paulo, né? E aí então no início eu acho que era uma coisa meio inconsciente. Hoje eu já detecto isso no meu trabalho assim ao longo dos anos, né? Uma das primeiras reportagens que eu fiz em 2004 em São Paulo, eu tinham me pautado para fotografar uma desmontagem das escolas de lata na periferia da Zona Sul, lá para o extremo da Zona Sul, que a Marta Suplicy, ela fez umas escolas que foram muito criticadas na época, que eram umas escolas em formato de container, que as escolas, assim, num dia quente, ficavam 40 graus lá dentro, sabe? Ninguém conseguia suportar ficar lá. E num dia frio ficava -10, sabe? Era um negócio horroroso. E aí foi super criticado na época. Eu acho que até ela teve uma boa intenção na época de fazer aumentar o número de escolas de uma forma rápida, tal, mas não foi bem sucedido isso na época, né? E aí tinham me pedido para fotografar uma dessas escolas sendo desmontadas. E aí eu cheguei lá, era uma foto assim, só para pegar os funcionários, né, da prefeitura desmontando a escola, tal. Só que eu cheguei lá e assim meio num cantinho da cena assim tinham dois garotinhos desmontando junto com os funcionários, né, com os funcionários da prefeitura, eles estavam pegando o ferro, né? Era aqueles container, era de container, então era meio um metal assim que era formado a escola, né? Então eles estavam pegando umas chapas de metal que eles podiam pegar lá da estrutura da escola e estavam levando para uma quebrada lá do bairro, né? E eram dois garotinhos assim pequenininhos assim. E aí eu fui conversar com eles, e aí eles falaram, tio, a gente é primo, tal. A gente estudava na escola. E aí a gente pegou emprestado o carrinho da turma aí, e eles estão deixando a gente pegar o que a gente tá conseguindo, o que a gente consegue pegar, e a gente está vendendo no ferro velho aí. E aí eu acompanho eles, né? E aí faz quase 20 anos isso, eu era novo ainda de jornalismo, né? E aí eu acompanhei, eu fiz todo o storytelling na época, assim, desses garotinhos vendendo a própria escola, sabe? E, enfim, eu tô te contando essa história porque ao longo dos anos, assim, eu fotografei, eu fiz uma reportagem que eu fiquei meses acompanhando os meninos prateados, que eram os meninos que se pintavam o corpo com a mesma tinta das estátuas vivas, aqui em São Paulo, né? Só que era uma tinta extremamente
tóxica e cancerígena, que a gente descobriu depois, fazendo a reportagem, né? Foi uma história que eu tive dificuldade para conseguir publicar no jornal, sabe? E só depois e foi uma matéria que, como eu tive dificuldade inicialmente para publicá-la no jornal, para eles toparem que eu fizesse no jornal, foi uma matéria que eu comecei a fazer assim por conta própria, sabe? Eu fui com uma câmera pessoal, fora do meu horário de serviço, assim, de folga, tal, ou depois do expediente, assim, ganhei a confiança dos meninos, tal, né? E comecei a fotografá-los, assim. E aí depois que eu tinha assim quase que todo o material pronto, eu fui mostrar para o jornal, aí eles se interessaram, entendeu? E aí saiu assim com destaque no jornal, tal, teve uma repercussão bacana na época. Isso foi em 2015. E aí esse trabalho fez com que a criança, tal, ela me chamasse para a gente fazer uma série de reportagens juntos sobre trabalho infantil. E aí essa série de reportagens que a gente fez gerou um livro depois que eu lancei junto com ela, né? Eu fiz as fotos, ela fez o texto, né? E então é isso, né? É um pouco isso, assim. E óbvio, né? Que eu não faço só isso, né? E a gente lá, assim, dentro de um grande jornal, né? Dentro da grande imprensa, você não consegue fazer só as matérias que te tocam mais o coração, né? Você acaba fotografando também o prato de comida no restaurante classe A de São Paulo, você faz o executivo da Vila Olímpia, né? Que era a pauta que eu estava saindo para. E aí eu vi a matéria a reportagem do Toro, né? As primeiras fotos, né? E aí é isso, você vai tentando emplacar, né, ao longo dos anos, uma coisinha ali, outra coisinha aqui que você acha que é importante, que merece ser discutido, né, que às vezes as pessoas não estão muito percebendo, né, e aí você precisa de fazer uma foto forte, ou uma sequência de fotos que faça algum sentido, assim, né, para mostrar isso para outras pessoas, né. Aí acho que é um pouco isso, assim. Nunca é uma foto só, né? Assim, às vezes é uma foto assim nossa, as pessoas, mas você já está nessa batalha há anos, né? Às vezes você faz uma reportagem extensa e às vezes muito mais aprofundada do que aquela foto que viraliza, né, em si, e não tem tanta repercussão, né? Isso é muito maluco, assim, também na nossa profissão, né? E essas fotos que viralizam, elas passam também, né? Fica assim na tua história e no dia seguinte você tem que voltar a produzir, pensar em outras histórias, né? Isso é muito maluco, assim. É verdade. E é isso, né? Uma imagem não necessariamente fala mais do que 1000 palavras, algumas falam, mas é sempre bom a gente falar muito sobre várias palavras sobre as fotos, né? É isso aí. Nossa, você já viu que eu gosto de falar, né? Deixar a gente ficar aqui falando, falando. Por mim também a gente passa aqui a tarde toda falando, nossa. Mas acho que foi, né? Acho que deu, né? Nossa, é sempre muito legal, né, ver essa construção, porque é isso, né? Nunca é só uma foto, nunca é só aquele momento, né? O próprio touro, né? Ele foi retirado, a gente já não fala mais tanto dele como a gente estava falando aí nas redes sociais quando ele foi colocado, né? Até essa confusão toda de que tiraram o touro e tudo mais, já é um tópico que na internet a gente não tem falado tanto, mas é isso, a foto ela fica, né? Eu falo assim que é tipo foto, eu acho que tem muito a ver, né? Acho que as 3 últimas fotos do mês da Arfoc, elas contam muito isso, né? São fotos que, por mim, assim, para mim, é aquela foto que você bate o olho e fala, nossa, essa foto deveria estar num livro didático, sabe? Num livro de história. Porque apesar do touro ser retirado, da discussão do touro ter esfriado, né? É uma foto que, como o comentário lá na rede social que você viu, é uma foto que não representa só 2021, não representa só aquela semana que resolveram colocar o touro. Não, ela representa, de fato, um Brasil que está aí e que dificilmente vai ser mudado, né? Então, a gente agradece por você estar aí nessa construção e compartilhando essas fotos com a gente.
Obrigado, eu que agradeço aí pelo papo. É sempre bom a gente falar um pouco sobre o trabalho, né? Porque aí também na hora que você fala, você vai também organizando o pensamento, né? Isso é bem interessante, né? E ajuda a gente também a continuar produzindo, né? Legal. E a gente também não tem muito assim esse tempo também para discutir, né? No dia a dia é tudo corrido, né? Assim, você vai para lá, vai para cá, agora vai para o Toro, vai para o não sei o que lá, agora tem o encontro do Dória com o Moro, né? E não tem muito um tempo de reflexão, né? Isso que eu queria dizer, né? Isso é bacana, né? Essas conversas são legais para isso também. É verdade. É. Ah, e Thiago, outra, então, o rapaz, eu senti de não ter tido o contato dele, porque muita gente na época, assim, quando a foto estava super, né, todo mundo comentando e bababá e tal, teve muita gente que tentou, poxa, mas vamos tentar ajudar ele e tal. E eu não tinha o contato dele, né? Eu não sabia onde que ele morava, eu sabia o bairro. E teve algumas cenas assim que eu fiz, né? Que eu tive uma vez que eu fotografei uma mulher também que morava num cortiço e também na época da pandemia um lugar horroroso, assim, ela morava numa ocupação e tinha uma criancinha tal, e essa foto foi publicada e gerou também uma mobilização enorme, assim, eu ajudei a mobilizar o pessoal tal, né, e levamos lá, sei lá, uns 8 carros com mantimento, assim, para essa ocupação, né, e, e aí eu fiquei sentido, mas eu nunca, não tive, não encontrei mais com ele também, né. Eu peguei o nome dele, tudo, eu até coloco na legenda, né, Tony, né, que ele se identificou como Tony Oliveira. Mas aí eu não falei mais com ele, não sei onde que ele tá. É um negócio que eu lembrei de falar também. Tomara que ele consiga um carrinho aí de alguma forma. Pois é, né? Vou mudar um pouquinho mais de vida aí, né? E é engraçado isso, né? Até esse tópico, ascensão social, porque ele tá de frente a um monumento que, né, deveria significar isso, né? Essa ascensão social, essa parte da Bolsa de Valores. E para ele, uma ascensão social era só ter um carrinho, sabe? Então, assim, Nossa, foi muito maluco, que cara. loucura tudo isso. Quando eu pensei na foto, na minha cabeça ia passar alguém com carrinho, né? E aí ele passa com aquele saco plástico mais consistente, mais denso, né? Que acho que aguentava ele ser arrastado, né? E aquele monte de plástico sem carrinho, cara. Eu olhei a cena e na hora que eu vi ele, eu falei, caramba, mas e o carrinho? Mas era muito mais forte do que eu tinha imaginado, né? Isso é muito Sim, um contraste totalmente. social mais forte, assim, Olha como as coisas são. Porque o carrinho ainda tá numa classe maluco isso. Mas é doideira isso aí, demais, né? essas coisas que a fotografia nos prega. É verdade. Tiago, vamos finalizar então contando aí um pouquinho da sua trajetória. Quem não conhece Tiago Queiroz, o fotógrafo. Eu comecei, nossa, fui um adolescente assim bem indeciso, né? E aí eu vou falar rápido assim, porque é interessante, é engraçado essa história. Eu no colegial eu fiz colegial técnico de mecânica. E aí eu trabalhei, no último ano eu trabalhei dentro de uma fábrica, assim, eu tinha que bater cartão com aquela máquina que ficava clá, clá, né? Levava marmita às vezes, né? Se bem que eu morava perto da casa da minha avó, eu almoçava na casa da vovó. Mas entrava cedinho, 7 da manhã, tal. Aí tive esse encontro assim com esse universo assim de fábrica, tal, né? Os operários, né? Trabalhava numa fábrica de filtros pesados para máquinas industriais. Antes disso, eu estudei num colégio de freira. Então eu tive dois mundos muito diferentes assim muito cedo assim na minha vida, né? E aí depois do curso técnico de mecânica eu ia fazer a faculdade, né? E aí o que aconteceu? O exército me, me recrutou assim para suas fileiras, né? Aí eu servi no exército 1 ano, na polícia do exército. E aí na polícia do exército eu fui carcereiro. E isso aqui não era carcereiro só
de crimes assim, o soldado foi pego fumando na guarita, né? Tinha esse tipo de preso lá dentro, de detido, mas assim, tinha muito militar assim, né? Que nem aquele cara que foi o sargento que foi pego com cocaína num avião presidencial, né? Tava cheio disso, assim, tipo o militar traficante, o militar assaltante, o militar estelionatário. E aí o que acontecia? Todos esses militares que tinham sido pegos fazendo algum tipo de crime e que não tinham sido julgados ainda, eles iam para essa cadeia na qual eu era carcereiro. Até estuprador tinha. Então eu conheci todos eles, assim, todos criminosos, assim, militares, assim. Então, tô falando isso assim porque hoje, vendo assim ao longo dos anos, né, ter estudado no colegial técnico de mecânica, ter trabalhado numa fábrica, ter sido carcereiro, né, antes ter estudado numa escola de classe A, assim, de freiras, né? Eu acho que as experiências de vida vão te moldando, assim, mais do que uma faculdade, né? Mais do que o pessoal fala, você tem que assistir bons filmes, né? aquelas regras, também, né? Mas não só isso, né? Acho que as experiências de vida na gente, assim, que você vai tendo ao longo dos anos, né? E aí eu saí do exército assim mais sem rumo do que eu tinha entrado, né? E eu só sabia que não era nada relacionado a exatas, né? E que eu queria trabalhar com alguma coisa que não tolhesse minha criatividade, na qual eu tinha sido tolhido 1 ano lá, que no exército que só podia falar assim, senhor, não senhor, né? Aí eu falei, puxa, acho que é alguma coisa relacionada a humanas, né? E aí o meu... Opa, peraí que estão me ligando, só um minuto. Imagina. Então, aí meu pai falou assim, você tem que falar, você tem que fazer alguma coisa com fotografia, não, ele não falou, não foi tão programado assim, ele falou, tem uma câmera fotográfica aí rodando na família, que era do meu avô, uma Pentax Spotmatic. Ele falou, você não quer fazer um curso de fotografia, eu te ajudo aí e tal. Eu falei, nossa, mas fotografia... Aí eu lembrei que no Exército tinha tipo uma espécie de delegacia lá, né? Que eu era o carcereiro. E aí uma das funções era o fotógrafo pericial, né? Quando tinha assim um rapaz, às vezes se dava um disparo acidental no braço, ou tinha aqueles casos horrorosos de suicídio, que a pessoa se dava um tiro, ou um acidente, qualquer coisa, né? Um acidente envolvendo um veículo militar, e um fotógrafo desse departamento, né? Desse pelotão que eu integrava, né? E aí tinha um laboratório fotográfico dentro do exército, né? E aí eu não trabalhei com fotografia no exército, mas eu ia no laboratório, né? Ficava lá, falava, pô, isso aí é legal, né? E aí meu pai falou depois que eu saí para fazer o curso, falei, poxa, pode ser bacana. Aí eu fui fazer o curso no Senac e adorei. Falei, puxa, pode ser um caminho mesmo você trabalhar com fotografia, né? Poxa, que negócio bacana, né? Você congelar o tempo, né? Esse negócio da fotografia é muito mágico, né? De você congelar um instante que nunca mais vai se repetir, né? Isso, para mim, eu acho que é mágico mesmo, né? O ser humano descobriu, né? Fez um negócio assim que uma forma de arte, de expressão, de jornalismo, tem tanta coisa envolvida na fotografia, né? E aí eu falei, puxa, acho que vou ser fotógrafo. Só que tinha que fazer o bendito do curso superior, né? E não tinha curso de fotografia. Aí eu pensei em fazer publicidade e entrei na FAAP e fiz 6 meses e saí. Assim, falei, nossa, não, vou trabalhar para a indústria de cigarro. Eu era meio idealista, assim, para a indústria de bebida, vou ajudar esses caras a ganharem mais dinheiro. Nossa, pelo amor de Deus, tá louco, vou sair disso aqui.
E aí, sabe quando toda aquela indecisão que você tem, medos, assim, fraquezas, parece que nesse momento, assim, eu não tive, assim, o caminho foi claro para mim, assim, se abriu, assim, eu pensei, aí tive esse insight, assim, eu falei, cara, eu tenho que fazer jornalismo, porque aí eu consigo trabalhar com fotografia dentro do jornalismo, eu vou ser um fotojornalista, né? E aí falei para o meu pai, eu não tô, vou fazer jornalismo, vou sair da faculdade tal de publicidade e vou cursar jornalismo. E aí entrei na PUC e comecei tudo de novo, assim, né, do primeiro ano, tal, do primeiro semestre, mas já com essa ideia já de trabalhar com fotografia, né? Fotografia para mim veio antes do jornalismo, né? E aí foi. Aí eu trabalhei em estúdio de fotografia publicitária nesse meio tempo, também foi um desastre. Nossa, foi horrível, cara. Minha experiência com fotografia publicitária foi péssima, assim. E eu não me dei muito bem com um fotógrafo que eu fui assistente, assim, sabe? Ele não, meio que fazia bullying comigo. E, e aí e esse negócio de ficar preso também no estúdio, eu falava, cara, que negócio mais sem graça, cara. Você ficar preso no estúdio fotográfico o dia inteiro, cara. O negócio é rua, né? Você vê a vida na rua, a vida, né? Essa coisa da rua mesmo. Mas também foi bom para eu perceber que não era a minha, né? E aí trabalhei numa revista especializada em cavalos, meu. Eu arrumei o arquivo da revista, e aí eu sei até hoje as raças específicas dos cavalos, porque eu trabalhei nessa revista como arquivista. Aí nessa revista, eu comecei a mexer os meus pauzinhos para fazer as minhas primeiras fotos, assim, né? As primeiras pautas. E aí de lá, eu trabalhei numa editora que fazia revistas empresariais, a editora Segmento, e que também foi muito legal, foi um trabalho bacana, porque era uma editora que fazia, assim, uns 30, 40 títulos, assim, para diversas empresas, para a Avon, para a BCP, que depois foi a Claro, né, da telefonia celular, para diversos laboratórios farmacêuticos. Então, eu fotografava desde do operário, do linha de fábrica, que aí eu revi aquele universo que eu tinha tido antes no curso técnico, né? Até o empresário, né? Que é um pouco o trabalho do fotojornalista é esse, né? Você transitar por diversos mundos, assim, né? Você ter que entrar desde de uma comunidade, uma favela, até de repente você está numa festa que você fala, nossa, meu Deus, né? Eu não consigo comprar nem o pneu do carro desse cara aí que ele está chegando na festa, né? E você tratar, eu acho que isso que é o legal, sabe, na profissão, é você tratar todo mundo com respeito, e você procurar ser respeitado em todos os lugares que você vai também, né? E, então é isso que eu prezo um pouco também, né? Eu tento tratar todo mundo com respeito também, mostrar um pouco a minha visão de mundo, mas a minha visão de mundo também é uma visão de mundo respeitosa, acho que com todo mundo, sabe? Eu nunca gostei muito daquela foto caricatural do político, assim, sabe, do cara enfiando o dedo no nariz, tal, que você tenta meio que tirar o cara, assim. Mas respeito também muito quem contesta o poder, né? Assim, de uma forma boa, assim, que nem, sei lá, né? Minha colega lá, Biló, por exemplo, né? Ela tá sempre fazendo. Bruna?
A internet caiu, mas voltei. Aí, Bruna, tinha caído, né? Caí, mas estou de volta. Ah, legal. Minha internet aqui teve um momento. Mas beleza, acho que é hora de parar, né? Mas é isso, né? Acho que então, aí eu trabalhei nessa empresa aí, trabalhei bastante, assim, 4 anos na editora que fazia as revistas, né? E detalhe, uma coisa engraçada também, eu trabalhei de arquivista no Exército, antes de trabalhar como carcereiro, aí trabalhei como arquivista na revista de cavalos, e aí nessa editora, eu acabei entrando na editora para ser arquivista também, mas na verdade era uma figura assim meio híbrida na fotografia de arquivista, pauteiro. Eu era um faz-tudo, assim, no escritorinho, lá no departamento fotográfico, né? Que era, obviamente, muito menor do que um departamento fotográfico de jornal da época, mas se for ver hoje, era um negócio, assim, grande, porque eram uns 3, 4 fotógrafos, e eu que ficava meio que ajudando a coordenar o trabalho desses fotógrafos, ajudando eles a marcarem as pautas e tal. E aí eu fazia todas as fotos, eu comecei a fazer as fotos que ninguém queria fazer, né? Então tinha o churrascão da Maquita lá, no domingo, cara, aí ninguém queria fazer, puta merda, fazer um churrasco da Maquita, não quero. Não, mas, pô, então dá para mim aqui. Tem que não sei o que lá, à meia-noite. Não, dá para mim que eu faço. E aí eu comecei a fazer essas pautas buraco de rua, assim, lá, né, que ninguém queria fazer, e comecei o pessoal a me destacar, o pessoal falar, cara, o cara sai para fazer uma foto, ninguém espera nada e traz uma capa para a revista, né? Pô, esse menino é bom, né? E aí me puseram para ser fotógrafo. Aí foi lá que eu me transformei em fotógrafo, nessa editora. Então eu devo muito a eles, né? Que eu comecei a fotografar com filme, eu sou da época do filme ainda, e do cromo, né? Que era muito difícil de você fotografar, assim, bem mais difícil do que o negativo, você não podia errar, né? A fotometria. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer uns freelas para o jornal, também nesse mesmo esquema de freelancer, quando está começando, né? Fazendo os horários e as pautas que ninguém quer fazer, né? Que o pessoal acha que é menor, tal. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando como freelancer no jornal, em paralelo com o meu trabalho, que eu era contratado nessa editora, né? Na Segmento, e ganhava um salário bom até na época, né? Para mim, assim. E aí o jornal me chamou para ser efetivado depois de 1 ano. E, putz, meu, eu quase chorei, assim, quando eles me fizeram a proposta, assim, que era o sonho da minha vida, era trabalhar em jornal, né? Naquela época lá que eu falei para você da faculdade, que eu saí da publicidade, né? Isso foi o que eu projetei, assim, para minha vida, né? Que eu queria trabalhar em jornal, tal, com fotografia. E aí, quando eles me chamaram, eu ia até ganhar menos, porque não era tanto a mais que eles tinham me sugerido de pagar, né, como fixo, e eu ganhava um salário bom, mas aí eu até topei, assim, eu entrei para ganhar menos, meu. Juntando, assim, os freelas que eles me passavam com... Enfim, e aí tô lá até hoje, meu. E aí o resto é história. O resto é amassar barro na rua, assim, sério, meu, porque fiz muita coisa legal no jornal, sou eternamente grato, assim, independente do que acontecer, né? Porque a gente sabe que cada ano tem 2, 3 passaralhos, né? E me considero um sobrevivente no mercado, mas eu tive muitas oportunidades lá dentro, né? E ao longo dos anos eu fui cavando um espaço lá, né? E eles me deram muitas oportunidades, assim, de eu fazer várias matérias legais, assim, que eu sugeri, né? Me deram oportunidades de eu escrever também, além de fotografar, de eu filmar. Teve muita pauta que eu fiz as 3 coisas, né? Que eu filmei, fotografei, filmei, fotografei e escrevi, né? E então sou grato aí pelo jornal, tal, enfim. É isso. Muita coisa aí.
Thiago, muito obrigada aí pelo papo. Obrigada também por ter compartilhado lá a foto com a hashtag da Arfoc, né? Por ter participado, compartilhado o seu olhar com a gente. E Eu que agradeço. Agradeço aí por essa oportunidade aí. E se deixar, eu fico aqui falando também a tarde inteira. E você também é fotógrafa, né, Bruno? Eu sou fotógrafa, eu me formei em fotografia, trabalhei num jornal regional aqui da cidade, depois eu fui para agência. Só que aí o mundo, acho que eu fiz um caminho inverso, assim, sabe? Tipo, eu comecei na fotografia pensando em jornalismo, né, em fotojornalismo também. Só que aí acabou que hoje o que eu menos faço, assim, cotidianamente é a fotografia. Hoje eu trabalho como repórter de uma agência, correspondente, trabalho com produção de conteúdo que é o meu trabalho fixo atual. Eu trabalho com comunicação interna e produção de conteúdo de uma organização social. Então, assim, a comunicação foi me levando para vários meios, né? Então, tipo, saí um pouco da fotografia, vou escrever, enfim, estou aqui tendo essa oportunidade pela Arfoc de entrevistar pessoas, né, e conhecer histórias. Então, Você vai acho que aprendendo a também, né? comunicação tem muito isso, né? Se a gente está aberto e se a gente gosta, a gente acaba indo para vários lugares. Não, é isso mesmo, meu. Vai indo aí. Daqui a pouco você volta para fotografia de novo, né? É assim. É uma dança, né? Uma dança. É isso. É isso. Isso quando Mas a gente não faz beleza. tudo ao mesmo tempo também, né? Também. Beleza, Bruna. Obrigado pelo papo aí, viu? Valeu pela Eu que oportunidade agradeço, também. Thiago. Obrigado mesmo, viu? Então, até mais. Até mais. Tchau.